amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito por intermédio do Marcelo para que pudéssemos retornar a Cabo Frio, a esta casa. A primeira vez que vim a Cabo Frio foi a convite da Beth, do Fonte de Luz, há muitos anos. E depois vim várias vezes a convite da Helena, que se tornou a minha empresária aqui na região. Agradeço também a presença do queridíssimo amigo Celso, lá de Rio Bonito, da casa de João Batista, um amigo também do coração. Fico feliz de rever tantos corações queridos. E esperamos que a nossa reflexão em torno deste tema possa ensejar também reflexões, mudanças, correções para melhor. E pedimos aos bons espíritos que possam nos envolver a todos, para que essa hora breve se revista de bastante utilidade para todos nós. Nós vamos encontrar numa obra primorosa, mas, a meu ver, pouco lida, pouco explorada no seu conteúdo, nos seus capítulos. É uma obra recebida pelo médium Valdo Vieira, ao tempo em que Valdo se ombreava com Chico Xavier na comunhão espírita cristã e trabalhavam juntos no serviço de psicografia. E esta obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira e se reveste de grande importância para nós, trabalhadores espíritas, porque é uma obra na qual trabalhadores espíritas retornam para nos dar alguns recados, fazer algumas advertências, nos apontar alguns equívocos na nossa conduta, na convivência dentro da casa espírita e também no movimento espírita como um todo. O livro chama-se Ceareiros de Volta e merece da nossa parte uma releitura vez por outra, porque não são espíritos que deixaram de militar na seara espírita. Ao contrário, são companheiros que já estiveram nas mesmas tarefas, enfrentaram os mesmos obstáculos, as mesmas agruras, os dilemas, os conflitos existenciais que nós, pessoas que abraçamos algum serviço na casa e no movimento, de alguma forma também experimentamos. E lá nós temos duas mensagens do espírito Inácio Bittencourt, que é português, foi português, e veio para o Brasil, se radicou no Rio de Janeiro, era expositor, médium, atuou na Federação Espírita Brasileira, que tinha sua sede ainda nesta cidade, e Inácio nos legou uma joia, uma mensagem intitulada A Conclusão da Pesquisa. E nela ele vem dizendo que foi feita uma enquete do mundo espiritual junto a nós, os encarnados, os espíritas. E esta enquete teve como objetivo levantar as causas de um certo atraso, de um certo embaraço, dos tropeços que temos experimentado nas nossas lides. E Inácio vai afirmar que a terceira causa, ou uma das principais causas, são as quedas morais.
E todos os que estamos na Terra, mesmo com 20, 30, 40 ou mais anos de militância espírita, estamos sujeitos a essas quedas. As grandes quedas e as quedas menores. Algumas se tornam públicas, outras ficam no anonimato, sabidas por nós mesmos, talvez por um ou outro amigo, mas conhecidas pela espiritualidade, que não nos censura, que não nos acusa, não põe um dedo em riste, apenas nos socorre. Costumo dizer que enquanto nós procuramos no meio das qualidades dos nossos companheiros de caminhada as imperfeições, os bons espíritos procuram no meio das nossas imperfeições as nossas qualidades. Não nos exigem o máximo, nos solicitam o mínimo e não deixam de nos apoiar em momento algum, especialmente quando caímos ou estamos na iminência de uma queda. Por isso todos temos o telhado de vidro e somos ídolos com pés de barro. Ignoramos as lutas daquele expositor, daquele dirigente, daquele pai de família. Quantas pessoas ele mantém, que clima ele enfrenta no seu ambiente de trabalho profissional. Quais são as suas lutas internas para permanecer íntegro ou íntegra na tarefa que abraçou? Porque às vezes, quando o companheiro cai, ao invés de sermos os primeiros a socorrê-lo, estendendo a mão, e ao invés de sermos o ponto final da fofoca e da maledicência, somos aqueles que nos encarregamos de espalhar no vento, ao vento, o que ocorreu com ele ou com ela. Por isso, devemos colocar as nossas barbas de molho, como diz a sabedoria popular, porque se o incêndio afeta a casa do vizinho, é uma questão de tempo para que ele chegue na nossa propriedade, chegue na nossa vida. Afinal, estamos num mundo de provas. E num mundo de provas, os testes, as situações diversas que visam nos testar, pôr em xeque as virtudes que acreditamos possuir ou aquelas que estamos em vias de tentar consolidar, é nestas situações que a gente vai poder aferir com precisão a quantas anda o nosso progresso interno. Esse que ninguém sabe, apenas nós e os nossos guias, esses benfeitores invisíveis que nos sustentam. Por isso, uma das causas deste atraso do movimento, segundo Inácio Bittencourt, seriam as quedas morais. E muitas vezes o companheiro é até, de uma forma equivocada, alijado da casa espírita, como se tivéssemos um punhado de anjos reencarnados atuando nesta ou naquela instituição espírita. Todos possuímos as nossas fragilidades. É que não as revelamos, não saímos por aí anunciando quais são as nossas fraquezas, mas todos as possuímos. E tentamos exercer, de algum modo, vigilância, até que logremos transformar o que é frágil em algo mais forte, mais consolidado, algo que é débil numa conquista. Inácio vai falar também que uma segunda causa são as deserções. Companheiros que chegam com muitas ideias, muito motivados, e querem promover inúmeras mudanças na casa e no movimento espírita. Até conseguem algumas. E quando as mudanças, as modificações ocorrem, requisitando uma maior constância, uma maior presença da sua liderança, eis que eles se afastam.
alegando os compromissos profissionais muito justos, porque precisamos prover as necessidades materiais, mas não se trata de um afastamento temporário. Por vezes se afastam em definitivo. E a tarefa, dependendo do modo como ela esteja organizada, pode vir a sofrer solução de continuidade, ainda que momentânea. São aves de arribação. Nós temos aquelas aves que migram de região para região em busca da condição mais favorável para que possam procriar, se nutrir, se estabelecer, mas não permanecem naquela região específica. Estão sempre em constante peregrinação. Claro que existem companheiros muito válidos que se doam, que se entregam e depois partem para uma outra casa espírita sem comprometer absolutamente nada. São as características da personalidade, ou se mudam por força de uma profissão que exige que ora estejam aqui, ora estejam acolá, trabalhando, servindo no campo profissional. Nos referimos àqueles que, tendo abraçado a tarefa, tendo de alguma maneira carisma, recursos de inteligência, tendo tempo, debandam. Não nos cabe estabelecer aqui um julgamento nem uma crucificação, mas apenas entendermos mais uma vez que são e que somos criaturas frágeis. E a primeira causa deste atraso em nossas casas, dentro de um movimento, com gratas exceções, porque não podemos generalizar, casas no sul do país, casas no norte, casas no sudeste, possuem características até culturais muito específicas. E às vezes dentro de uma mesma cidade, nós vamos encontrar instituições espíritas muito diferentes. Se a base é a codificação espírita, se a base é o estudo, é a divulgação, é o esforço constante pela própria transformação, então esta casa continua sendo espírita. Mas se esta não é a sua espinha dorsal, ela é uma casa espiritualista. Com certeza uma casa de caridade que presta serviços relevantes no campo da assistência, da fraternidade, mas não será uma casa espírita por não ter a codificação como sua coluna mestra. E quando falamos isso, não estamos falando em uniformização. Estamos falando num conjunto de princípios que, em existindo, caracterizam essa instituição e caracterizam esta pessoa como sendo espíritas. Em primeiríssimo lugar, segundo Inácio Bittencourt, aparece a preguiça mental. Espíritas preguiçosos. E a preguiça mental não é apenas uma preguiça de estudar. É uma preguiça em se demorar e perceber, e identificar, e envidar esforços para nos transformarmos. Porque às vezes consolidamos um bloco, um conjunto de conhecimentos que adquirimos por leitura própria, ou no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que a casa nos oferece, e não estudamos mais, não lemos mais. Nenhuma publicação nova, mesmo de médiuns, cuja produção já esteja consagrada como uma boa produção, uma produção útil, não nos atualizamos mais, porque entendemos que o nosso tempo já passou, como se houvesse um tempo específico para estudar e se atualizar nos conhecimentos espíritas. Mesmo porque os conhecimentos já adquiridos nas obras lidas, quando são relidas, novas descobertas, novos ângulos, novos pontos de vista são descobertos. Daí o imperativo da gente estar sempre se renovando. Mas quando temos essa preguiça mental, achamos que atingimos um degrau e está de bom tamanho. Vamos desencarnar assim.
perdendo a possibilidade de acrescentar outros degraus, de ampliar os nossos horizontes. Muitas vezes temos preguiça de nos aperfeiçoar no campo profissional. E ficamos num vitimismo reclamando que ganhamos pouco, ou que o patrão é injusto, ou que aquele órgão do município, do Estado ou da União não nos remunera condignamente, porque simplesmente não fazemos novos cursos, que de acordo com o plano de carreira, poderia nos ensejar uma melhor remuneração. Recebemos um diagnóstico, e se é um diagnóstico ruim para um determinado mal que nos afeta o corpo, nem sempre buscamos uma segunda ou uma terceira opinião. Nos acomodamos. Ou então enxergamos problemas na casa espírita e poderíamos ser muito úteis colaborando para a alteração desse quadro, mas cruzamos os braços, entendendo que certos problemas é só a desencarnação que vai resolver. Ou a espiritualidade vai dar um jeito. Allan Kardec é muito claro, ao longo das páginas espíritas, dizendo que não devemos transferir para os espíritos responsabilidades que são nossas, incumbências e deveres que são da nossa alçada. Eles secundam os nossos esforços, nos auxiliam sempre, mas o trabalho de modificação, aperfeiçoamento é nosso, porque nós não estamos desencarnados, nós estamos reencarnados. Por isso os nossos compromissos são com essa ou com a instituição que frequentamos. Júlio César Grande Ribeiro, o Julinho, certa feita, se referindo a Guilhom Ribeiro, ex-presidente da FEB, tradutor das obras de Kardec do francês para o português, dizia que Guilhom Ribeiro constantemente lhe falava, ele o registrava com a sua mediunidade, que o centro espírita é um espaço prioritariamente dos encarnados. E às vezes transformamos o centro espírita, nas palavras de Herculano Pires, numa sacristia, numa sucursal de uma igreja. E não rimos mais, não conversamos mais, não nos abraçamos mais, entramos dentro de um formalismo. E isso é muito ruim, porque as nossas relações não podem prescindir do sorriso, do abraço, do contato, do feedback, visando o aperfeiçoamento dos companheiros e o nosso próprio. A acomodação não responde pelo crescimento nosso e nem da coletividade do centro espírita. César Perry, que foi vice-presidente da FEB e que atuou durante muitos anos lá no movimento de São Paulo, na USE, tem um livro chamado Espiritismo e Modernidade. E nesse livro ele fala dos vários tipos de centros espíritas. Centros que nasceram com uma vocação muito particular, muito própria para a evangelização. Então a evangelização infanto-juvenil ali tem primazia, porque foi a motivação inicial e segue sendo dos fundadores e continuadores. Casas que nasceram em torno do trabalho da assistência e da promoção social. Outras que nasceram em torno da figura de um médium, via de regra, médium de cura. Todas essas casas têm seu lugar. Toda essa diversidade, essa pluralidade, tem espaço no nosso movimento, desde que tenhamos a transversal do estudo, da divulgação e da vivência dos postulados espíritas, dessa coluna mestra que não podemos perder de vista. Então, ao lado das quedas morais, das deserções, temos em primeiríssimo lugar a preguiça mental, de acordo com Inácio Bittencourt. O professor e sociólogo Deolindo Amorim vai nos dizer, num dos seus escritos, publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, no volume 5, relembrando Deolindo Amorim,
E os que tiveram a alegria de conhecê-lo sabem exatamente que homem de bom senso foi Deolindo Amorim. Quanta coerência na sua fala, nos seus escritos, na sua conduta. E Deolindo vai nos dizer que, via de regra, nós temos dois tipos de comportamento muito comuns nas nossas casas e dentro do movimento: o espírita contemplativo e o espírita operante. O espírita contemplativo é aquele que enxerga na doutrina um acervo de respostas, de caminhos, de direcionamentos fantástico. Mas ele apenas acha que a doutrina é maravilhosa. Ele não arregaça as mangas, ele não se compromete, não se engaja em tarefa alguma. Ele apenas quer continuar contemplando. É óbvio que contemplar um pôr do sol, contemplar o mar de Cabo Frio, contemplar uma criança, um botão que se abre e transforma-se em flor, contemplar um céu estrelado, uma noite enluarada, contemplar um jardim florido, uma bela paisagem, faz parte da vida, nos enriquece, nos enternece. Mas vivermos contemplando quando temos a possibilidade de trabalhar é perdermos tempo, é cairmos na tal preguiça mental a que se refere Inácio Bittencourt. E a postura operante é daquele que contempla, mas trabalha, trabalha, mas contempla. E ele vai nos apresentar, Deolindo Amorim, algumas subcategorias. Vai nos falar, por exemplo, recordando Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, quando ele nos dá aquela classificação dos vários tipos de espíritas. Deolindo vai falar dos espíritas fenomistas, que são os mesmos espíritas experimentadores, a que alude Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. São aqueles que transformam a mediunidade e toda a fenomenologia espírita num fim em si mesmo. Nós já sabemos que a mediunidade existe para comprovar, dentre outras coisas, a imortalidade da alma. Até neste conceito tão básico, ela é meio para este fim, que é a comprovação da imortalidade. Ela é meio para um fim ainda mais ou tão relevante quanto, que é a nossa própria transformação, o nosso melhoramento de dentro para fora, a nossa autoiluminação, a autoeducação. Por isso, o fenômeno é meio, não é fim. Deolindo fala dos espíritas racionalistas. E o que são os espíritas racionalistas? São aqueles que encaram a frase de que a fé só é fé quando encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ao pé da letra, e se tornam espíritas frios, calculistas, espíritas que dão kardecadas nos seus irmãos de caminhada. Você está chorando porque fulano partiu? O que é isso, rapaz? Então você não assimilou nada do espiritismo? É curioso porque Jesus chorou. E a gente menciona isso em palestras e comentários. E eu não posso chorar pela desencarnação, pela saudade que estou sentindo? Isso não significa que eu tenha entendido pouco do espiritismo. Significa que eu tenho sensibilidade. Significa que eu não tenho uma pedra batendo do lado esquerdo do peito. E se o meu choro, o meu pranto, não é de desespero, de loucura, de histeria, de descompensação, e ainda que seja, me ajuda, me estende a mão, me socorre, me soergue, não me critica. Há um pensador francês chamado Edgar Morin. E Edgar Morin, num de seus livros, ele é muito estudado no campo da sociologia, no campo da educação, ele faz uma distinção entre racionalização e racionalidade. Diferentemente, há uma nuance aí em relação ao que Deolindo nos fala.
Na racionalização, tudo a gente quer entender à luz da razão. Então eu olho para um quadro expressionista e eu quero, porque quero, entender o que esse quadro significa. Seria a mesma coisa que olhar para um céu estrelado e ter um olhar matemático, um olhar típico dos astronometristas, ficar calculando, ao invés de se embevecer com o céu estrelado. O espírita racionalista é esse que faz da razão quase que uma arma nas suas mãos. E não estamos falando aqui de que devemos viver o tempo inteiro com um sentimentalismo, porque aí é desequilíbrio também. Tudo a gente está sensível, tudo a gente chora, tudo a gente... Viramos uma sensitiva, uma dormideira, ninguém pode tocar em nós. Ninguém pode fazer uma observação crítica sobre o nosso estudo, sobre o nosso trabalho, a nossa liderança, a gente já se fecha. Estamos nos referindo aqui a esta frieza. Então fazemos uma reunião de diretoria, fazemos uma reunião com os trabalhadores da casa e ficamos dando chibatadas, como se os trabalhadores fossem escravos e os líderes fossem os senhores de engenho. Temos que ter esse cuidado. O líder precisa amar os seus liderados, ser um líder servidor, um líder amoroso, justo, correto, mas um líder que ame, assim como um pastor ama as suas ovelhas. Porque senão a gente afugenta as pessoas da casa espírita, às vezes até com excesso de critérios para que alguém assuma determinada função. Quem nos fala isso, numa obra também que recomendamos, além de Ceareiros de Volta, é o mesmo Guilhom Ribeiro, num livro maravilhoso, que é uma compilação do Álvaro Crispino, Palavra aos Espíritas. E Guilhom Ribeiro aqui, numa mensagem específica, fala que muitas casas acabam não se renovando porque temos critérios excessivos para que alguém assuma uma determinada função, ou evangelize, ou dê passes. Joana de Ângeles trouxe através de Divaldo a trilogia, espiritizar, qualificar, humanizar, mas às vezes parece que exigimos quase que um curso superior, com pós-graduação, com mais de 360 horas, para que a pessoa evangelize, para que a pessoa aplique um passe, ou esteja participando do trabalho mediúnico, que exige critérios, sem dúvida alguma, e não estamos advogando a entrada à torto e à direita nesta ou naquela tarefa. Mas às vezes são critérios que nem o mundo espiritual tem conosco. Eu, por me exigir muito, acabo exigindo bastante dos que estão à minha volta. Então temos que ter cuidado com essa racionalidade excessiva que pode raiar para uma frieza. E Deolindo ainda vai falar dos espíritas religiosistas, que são aqueles, muitos de nós, que trazendo os atavismos do passado, vamos moldando a casa, a tarefa, o movimento espírita, de acordo com esses padrões, dos quais ainda não nos libertamos, das religiões por onde peregrinamos. Então trazemos aquela coisa da hierarquia sacerdotal e saímos beijando a mão como quem beija um anel de pontífice de determinados companheiros. Vamos criando uma hierarquia que não existe na estrutura do cristianismo primitivo e nem na estrutura do espiritismo codificado por Allan Kardec, que é o cristianismo redivivo. Dona Ivone era muito clara quando falava do endeusamento aos médiuns, o quanto isso era contraproducente. E parece que surgiu um médium tal na nossa casa, ou fomos ao encontro dele, e não estamos especificando este ou aquele médium, e o mesmo se aplica a expositores, escritores e líderes espíritas. Só falta a gente abaixar e fazer
uma genuflexão à moda dos islâmicos. Vamos acolher, vamos tratar bem, vamos abraçar, vamos ser corteses, gentis, mas não vamos pôr pedras no caminho dos nossos companheiros que estão nesta tarefa, ou nestas tarefas, que ganham visibilidade. Porque isso é contraproducente, não ajuda em nada o ou a companheira, dificulta inclusive o trabalho, porque a criatura vai criando uma segunda pele, uma espécie de segunda natureza. Como num conto do escritor brasileiro Machado de Assis, o conto se chama O Espelho, no qual ele narra a história de um sujeito que ganha uma promoção e ele se torna alferes, uma espécie de subtenente na época do Brasil Império. E ele não é mais chamado pelo seu nome de batismo, João Jacobina. Ele é chamado apenas de alferes. E aonde quer que ele vá, é alferes. E aquilo adere como uma tatuagem de tal maneira na sua personalidade, que onde quer que ele esteja, quando não o chamam de alferes, ele sente falta. No conto de Machado de Assis, ele está sozinho em casa, todo mundo saiu, e ele está sem a sua farda, e ele resolve então, por uma questão de não se sentir à vontade, ir no armário, ele pega a farda de alferes, veste, senta numa cadeira de balanço, de frente para um espelho, e fica se autocontemplando de uma forma narcísica. Porque aquilo era música para os seus ouvidos, alferes, alferes. Temos que ter cuidado para não nos congelarmos na identidade social e espírita de médium. Seremos médiuns em qualquer lugar em que estejamos. Mas isso não se segue que, sendo médiuns em qualquer lugar, não possamos rir, não possamos estar festejando com os nossos amigos e familiares aquelas datas especiais. Não se segue que não possamos viajar tirando férias do trabalho profissional com a família, porque vai se criando tanta esquisitice em torno disso, que daqui a pouco ninguém mais quer trabalhar mediunicamente, porque fica parecendo que é um ET ser médium. Os requisitos ou pré-requisitos para se atuar são tão acentuados, tão numerosos, que fulano fala, isso não é para mim não, eu estou noutra, eu não sirvo, eu não tenho esses predicados todos. Esse religiosismo deveria ser trocado, nas palavras de Pedro de Camargo, Vinícius, no livro Mestre na Educação, pela religiosidade, que é uma coisa natural e que está à frente do rótulo religioso e do religiosismo. Religiosismo é ritualismo. São novas identidades, são novas peles que vão se aderindo à nossa própria pele e vão nos descaracterizando na nossa feição mais humana, mais genuína. Vamos perdendo um pouco a nossa originalidade e passamos a ter um comportamento massificado. E não nos iludamos, porque as hordas espirituais do mundo espiritual inferior desejam isso, que a gente comece a bater cabeça dentro da casa espírita, que a gente comece a se olhar com rabo de olho, que a gente comece a se estranhar. Porque o problema maior, a meu ver, e fiquem muito livres, porque somos livres para discordar uns dos outros, e os dissensos também nos fazem crescer, quando são respeitosos e fraternos. Os problemas maiores residem em nós. As tomadas, os plugs que são criados estão em nós. Nenhum espírito planta plug em nós, no aspecto moral, relacional, se nós não estivermos invigilantes e abertos para isso. E via de regra, essas rusgas
essas dificuldades de entendimento nascem por conta dos nossos problemas de autoestima, de menos-valia, por acharmos que o outro achou ou pensou alguma coisa que o outro nunca achou e nunca pensou. E vamos botando chifres em cabeça de cavalo. E daqui a pouco, pessoas que eram grandes amigas estão se afastando umas das outras. É por isso que no livro Obras Póstumas, na Constituição do Espiritismo, Allan Kardec vai nos falar, no capítulo 3, sobre os cismas. E ele vai nos dizer que esses cismas nascem por conta das nossas ideias pessoais. Em momento algum se diz que nós espíritas não podemos ter ideias pessoais. Nós podemos tê-las, mas precisamos ter o cuidado de dizer que elas são pessoais, que elas não são o pensamento dos espíritos superiores, muito menos de Allan Kardec. São ideias nossas. E no momento em que eu expresso uma ideia minha, eu tenho que estar aberto para que os outros expressem as suas opiniões em torno das minhas opiniões. Que os outros concordem ou discordem, que os outros façam ajustes, como eu também faço nas falas dos meus companheiros de caminhada. E se nós temos um acervo de informações, que é a terceira revelação, que é Jesus Cristo que retorna, qual a necessidade das ideias pessoais? E isso não significa despersonalização. A não ser que essas ideias, aparentemente pessoais, sugeridas pelos bons espíritos, são apenas pessoais na maneira como eu as formato, como eu as apresento, com o meu vocabulário próprio, com as minhas características, com as minhas digitais. Então são apenas diferenças na forma, porque no fundo continuamos concordando, continuamos convergindo na nossa maneira de pensar. Uma das causas dos cismas são essas ideias pessoais, é o personalismo. E eu quero que todo mundo se submeta à minha maneira de pensar dentro da casa espírita, como se eu fosse um sol e todo mundo planeta girando em torno de mim. É uma pretensão, é uma arrogância, é uma ilusão. Então eu estou precisando me desiludir. Esse é um tipo de desilusão favorável, benéfica. Eu tirar da minha cabeça que eu sou insubstituível dentro do centro espírita. Se nem Allan Kardec o era, no seu diálogo com o espírito de verdade, lá em Obras Póstumas, ele diz que se ele falhasse um outro, o substituiria. Não sabemos se Leon Denis, não sabemos se algum continuador anônimo de Allan Kardec, se um Flammarion, se um Delany, não sabemos, porque todos os encarnados também faziam parte da falange do Consolador Prometido, na expressão de Conan Doyle, ou Doyle para alguns, no livro A História do Espiritualismo, numa tradução, História do Espiritismo, na outra tradução. Então, se Allan Kardec não era insubstituível, por que eu vou me achar insubstituível? Ah, se eu sair dessa casa, a casa vai fechar, não vai ter mais ninguém. Mas antes da gente chegar, a casa não estava aberta? E se essa casa tem raízes na vida espiritual, os benfeitores vão se encarregar de trazer novos colaboradores. Mas às vezes nos investimos desse senso de insubstituição. Mas a casa vai continuar, e o espiritismo vai continuar, e o movimento espírita vai prosseguir, e eu é que vou perder. Também é uma causa dos cismas a ambição. A ambição de ter todas as atenções convergidas para mim. Eu quero me tornar, então, uma liderança na região. Se a liderança é natural, ela virá com a decorrência do trabalho, dos esforços.
Não, mas eu quero me tornar um expositor conhecido na região dos lagos. Mas essa deve ser a motivação de um expositor espírita? Se tornar conhecido nesta ou naquela região? Bom, agora que eu já sou conhecido na região dos lagos, eu quero me tornar conhecido no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já é pouco. Agora eu quero ir para o Brasil. Alcancei o Brasil. Agora eu quero o mundo. Isso vem naturalmente quando está no planejamento reencarnatório da pessoa, ou quando esta pessoa, pelos seus esforços, vai se credenciando pela renúncia, pelo sacrifício pessoal, pelas horas de estudo, mas nunca como uma meta. Porque senão estamos querendo publicidade da nossa pessoa e não da doutrina que dá sentido à nossa vida. E é preciso que nos apaguemos para que a doutrina possa refulgir, possa brilhar pelo nosso verbo e pelas nossas ações. Por isso, esse tipo de ambição, não, eu comecei como voluntário, passei pelo departamento, o meu sonho é me tornar presidente do Trabalhadores de Jesus. Você não sabe o que te aguarda. Quando você chegar lá, se chegar, você vai ver que você perdeu foi tempo, pensando essa tola ambição. Porque o que menos importa, isso é um chavão, mas eu vou repetir, são os cargos. O mais importante são os encargos. Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura explica para André Luiz que um trabalhador é avaliado pela sua assiduidade, pelo contributo de amor que ele deposita na sua tarefa. Por isso a parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, por que eles são remunerados exatamente como os primeiros? O contributo de amor. O Senhor não cometeu nenhuma indiscrição e nenhuma injustiça. Do mesmo modo que quando observamos as conversas de André Luiz com sua mãe e com Dona Laura, lá em Nosso Lar, quando ela fala do bônus hora, ambas são muito claras. O bônus hora não é como aqui no câmbio da terra, dólar, euro, libra. É uma outra maneira de se avaliar e de se, entre aspas, remunerar o espírito. E o fator decisivo é o quantum de sacrifício, de doação de si mesmo, que ele impregna e emprega no exercício da sua tarefa. E isso não significa que tenhamos que criar todas as dificuldades do mundo daqui para frente, porque para ser mais sacrificial, porque aí eu vou chegar um anjo no mundo espiritual. Aí é outra ilusão. Vou continuar realizando o que posso, segundo as minhas possibilidades, e tendo que aprender a dizer não. Porque eu não posso estar em todo lugar e eu não sou aquela figura da mitologia oriental cheia de braços. E muitas vezes o companheiro adoece por conta disso, de não dizer não, de não conhecer os seus limites. Não estamos falando da preguiça mental e nem da acomodação. Porque às vezes o companheiro pode doar mais um pouco e o outro vai se sobrecarregando. E há muitos sobrecarregados no movimento e na casa espírita, que estão aguardando que alguém estenda a mão e o braço na sua direção. Nos Cismas, capítulo 3 de Obras Póstumas, Kardec nos fala das novidades, que traduziríamos pelos modismos. Não, mas a casa tal, lá de Manaus, a casa X, lá do Rio Grande do Sul, tem esse tipo de tarefa. E por que a nossa casa não tem? Não tem porque não tem trabalhadores para isso. Não tem porque essa tarefa não se coaduna com as características da nossa casa espírita. E a gente não deixa de ser um bom centro espírita porque
não estamos tendo a tarefa X do centro Y. Não, mas porque na casa tal se faz a ronda para atender os que estão nas ruas. Mas nós não temos aqui. E nem por isso somos menos caridosos. Agora, é triste quando a gente vê uma casa que não abre espaço para um grupo de jovens, para uma mocidade. Conheço casas que terminaram, porque alguns dirigentes ingênuos e imaturos tinham receio de que os jovens tomassem o lugar dele. Então quer dizer que se eu passar, vou exagerar, é uma caricatura, 100 anos dirigindo um determinado setor, eu chego uma estrela fulgurante no mundo espiritual? Às vezes o companheiro passou 5 anos, desencarnou, e ele chega uma estrela fulgurante no mundo espiritual. E o outro que está ali há 30, irmão Jacó, tormentos da obsessão, Eurípides Barçanufo no Hospital Esperança. E não estamos falando isso porque particularmente nem gosto desses temores, dessas profecias catastróficas, sombrias, que às vezes a gente ouve de companheiros muito bem intencionados, que se apropriam delas e as divulgam como se o mal superasse o bem. Não devemos subestimar o mal, mas também não devemos subestimar o bem. E às vezes parece que damos tanta ênfase à ação dos espíritos inferiores que existem e que atuam, como se os bons estivessem dormindo, como se os bons estivessem ausentes ou de braços cruzados. O que dificulta ainda a predominância do bem é a timidez dos bons. São os braços cruzados dos que queremos ou nos achamos bons, ou com predisposição já, alguma, quem sabe, para o bem. Então esses modismos estão lá nos cismas. E ele ainda vai falar mais no capítulo 8 sobre o programa das crenças. Vai falar sobre a unidade de vistas, vai falar sobre a unidade de princípios e a unidade de sentimentos. É isso que faz o feixe de varas, que dificulta a atuação dos espíritos inferiores. Tenho uma amiga, e já contei essa história em algumas casas, porque às vezes os espíritos inferiores não nos atacam de frente ou de forma muito clara. E essa amiga sempre gostou muito de trabalhar. E numa ocasião, ela estava no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, porque ela faz parte daquele grupo de mulheres maravilhosas que acompanham o Divaldo, vendendo livros, dando alguma informação. E Divaldo Franco vira-se para ela e diz assim, ela se chama Terezinha, diretora da Escola Espírita Joana de Ângeles, lá no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Terezinha, Joana de Ângeles está preocupada com você. Comigo? Mas por quê? Porque você anda dormindo no volante. Dormindo no... Sim. E você sabe que anda. E ela andava. Já tinha arranhado o carro em alguns postes, subido em calçadas. Professora, 2 matrículas, e ainda abraçou uma tarefa ciclópica numa comunidade extremamente carente. Nós temos aqui uma pessoa que morou nessa comunidade, que sabe bem do que eu estou falando, hoje reside aqui em Cabo Frio. Então ela está preocupada, porque isso está pondo em risco sua vida. E Joana está dizendo que isso está acontecendo porque os espíritos inferiores tentaram, com o dinheiro, as doações que entravam para a instituição, e encontraram em você uma pessoa honesta, correta. Depois eles tentaram, a partir do momento que você ficou viúva e ainda estava relativamente jovem,
com a parte afetiva e sexual. E não encontraram brecha nas suas carências. E pararam e pensaram assim: qual é a fraqueza dela? É o trabalho. Então vamos dar mais trabalho para ela. E algumas pessoas passaram a ligar para sua casa a partir das 10 horas da noite, num horário que você deveria estar descansando, repondo as energias, para no dia seguinte dar conta do trabalho profissional e do trabalho espiritual na instituição que você fundou. E você começou então a sucumbir, a não conseguir mais ficar em vigília. E Joana então pede que você reconsidere, que você pense e repense essa brecha que você ofereceu. E ela então voltou e narrou para nós essa história da sutileza, das artimanhas do mundo espiritual inferior. É possível que alguns dos que estamos hoje aqui até precisemos de mais trabalho. E não estamos dizendo que trabalho seja algo ruim. Já aprendemos que toda ocupação útil é trabalho, toda conversação útil é trabalho. Mas que repensemos a relação que temos com as nossas tarefas e com a quantidade de tarefas que temos abraçado, ou as diversas responsabilidades dentro de uma mesma tarefa. Porque existe esta sutileza. E poderíamos, para finalizar esse primeiro momento, estabelecer aqui alguns elementos que particularmente já foram falados e que considero como tomadas para que as perturbações espirituais se instalem na nossa vida e na casa espírita onde militamos. Então, as que eu falei, eu apenas vou repisar, vou voltar a falar. Uma delas é o profissionalismo religioso. Me torno um profissional do espiritismo, profissional da palestra, profissional da mediunidade, profissional em dirigir reunião pública. Já estou com as mãos levantadas, quem precisa de passe? Em qualquer lugar, em qualquer esquina, eu sou passista. Ou estou o tempo inteiro recebendo recados do mundo espiritual, até para quem eu estou encontrando na praia pela primeira vez. Sem critério, sem bom senso, sem vigilância. Sou um expert na manutenção desse patrimônio. Não falta nada. Mas como anda esse patrimônio aqui? Cuido desta casa como se fosse a minha, mas continuo frequentando as reuniões de estudo? Continuo admitindo a minha ignorância, a pequenez do meu saber, ou me tornei uma enciclopédia viva? Sou aquele que todo momento tem resposta para tudo e para todos. E não estou falando em botar a candeia debaixo do alqueire. Estou falando numa pretensa e sutil arrogância de tudo saber, de não existir mais nenhum assunto em termos de espiritismo que eu não domine. E estou discordando de todo mundo que fala de espiritismo. Está todo mundo equivocado, mas eu sou o único certo. Profissionalismo religioso. Isso vai nos distanciando da simplicidade, da fraternidade. Vamos continuar fazendo de maneira bem feita, com amor, com apuro, com cuidado, a evangelização, o passe, a colocação da água fluidificada, a filtragem do som, a gravação, a limpeza do ambiente. Mas nós não somos profissionais do espiritismo, porque não existe um curso que forma e que diploma, como a gente encontra em algumas casas, diploma de médium. Meu Deus, mas o que é isso? Diploma de expositor espírita, diploma de passista. O Centro Espírita é a grande universidade da alma, já disse o Espírito Emmanuel, mas isso é modismo, é invencionice. Que diplomação existia naquelas primeiras igrejas
Igreja do grego eclésia, e eclésia quer dizer, na sua etimologia, chamar para fora. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, tu és eclésia, eu te chamo para fora do seu egoísmo, para fora do seu personalismo. Eu te chamo para pensar no social, para pensar nos seus irmãos, para que você saia do seu próprio umbigo e venha compartilhar suas experiências, seu amor, seu saber. Esse é o verdadeiro sentido de igreja, na etimologia da sua palavra, na etimologia da palavra lá no grego. E, desavisadamente, se entende que esta passagem é a chancela para se construir igrejas, templos de pedra. E quantos de nós estamos precisando revisitar esse sentido primitivo da palavra igreja, eclésia, sairmos dos nossos pontos de vista, às vezes muito autocentrados, irmos em outras casas, conhecer outras experiências, participarmos da reunião do seu, chamarmos outros expositores das casas vizinhas, bons expositores, para a nossa instituição, promovermos esse intercâmbio que oxigena, que faz com que a gente ouça colocações sobre um tema já bastante debatido, por ângulos que a gente não tinha ouvido ainda. E quando são os mesmos ângulos, reforça o que a gente já sabe. Há companheiros que já não querem vir à casa espírita quando sabe que é fulano que vai falar. Então a gente escolhe o expositor. Hoje eu não vou. Hoje eu vou chegar atrasado. Vem, vibra pelo companheiro. Se tem intimidade, sugere novos caminhos para o pensar, para o elaborar da sua forma de abordar os temas doutrinários. Se acha que esse companheiro no passe está com um gestual que não condiz, chama o companheiro em particular. O problema é que aí a gente cai num segundo fator de perturbação, que eu sei que não existe aqui na região dos lagos, que é o melindre. Isso só existe na Baixada Fluminense e na casa espírita que eu frequento. E eu devo ser a única pessoa também lá que se melindra. Crítica, do grego kritike, juízo apreciativo, exame de valor. Eu preciso ser crítico em relação ao que eu leio, em relação ao que o César está falando, ou qualquer outro expositor. Mas a crítica não diz que ela precisa ser ferina. Não está embutido no conceito de crítica ser ácido. Eu posso ser doce. Ah, mas ele não vai entender. Não sei. Você já tentou? Então se aproxima, envolve, destaca as suas qualidades, enumera os êxitos dele. Não precisa fazer isso numa palestra, 50 minutos, 1 hora, porque ele próprio vai dizer, aonde você quer chegar? Por que tanta volta? É algo que a gente deveria exercitar, até dentro de casa, marido com mulher, filho com pai. Então os melindres provocam também afastamentos. O poder, que já falamos, então eu quero ser um líder, quero comandar. A fofoca, e segundo Emmanuel, deveríamos ser o ponto terminal dela, porque não conhecemos detalhes da vida daqueles que estão à nossa volta, e quando conhecemos, temos o dever de preservar e deixar o julgamento para Deus, para os bons espíritos, porque não temos elementos suficientes para fazê-lo com precisão e equilíbrio. Os endeusamentos, já falamos, o modismo. E finalizaríamos falando da falta do compromisso da pessoa em se melhorar. Entramos no ativismo, produzimos muita coisa. E o nosso mundo interno?
E as paisagens subjetivas, como andam dentro de nós? O espírita verdadeiro, segundo o Livro dos Médiuns, valoriza o fenômeno, sabe da importância da religiosidade, se reconhece imperfeito, às vezes tropeça fazendo um ou outro proselitismo, mas quer divulgar a boa nova. O espírita cristão não é perfeito. E todos nós somos homens e mulheres de bem. Porque o homem de bem, a criatura de bem, não é aquela que já alcançou todas aquelas características. É aquela que se esforça em desenvolvê-las, em tê-las na sua individualidade. Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita é aquele que estabelece um combate às suas más inclinações. Mas em momento algum ele diz que nós não temos boas inclinações. Então a gente precisa também, enquanto trabalhador espírita, nos livrarmos dessa síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou indigno disso, sou indigno daquilo. Porque aí também a gente está indo para o outro extremo. Aí já não é modéstia, é complexo de inferioridade. Divaldo Franco, para fechar esse primeiro instante, narra uma história muito interessante de um monge que tinha como tarefa, num mosteiro, todos os dias descer com uma vara e 2 ânforas, 2 vasos, encher esses vasos com água e voltar para prover as cisternas do mosteiro. E ele fazia esse movimento repetitivo, dia após dia, hora após hora, ano após ano, até que um dos vasos racha. E o vaso, então, diz para o monge, é uma história, você deveria me substituir, porque eu lhe dou mais trabalho. Você tem que fazer mais viagens, descendo e subindo neste monte para chegar até a cisterna do mosteiro. Eu estou rachado. Eu já não presto mais para o trabalho. Já não sou aquele vaso produtivo, intacto e em condições de lhe auxiliar. E o tempo passou e eu também envelheci junto com você. E o monge, que era sábio, diz para o vaso, você não percebeu o que as suas rachaduras produziram, e apresenta para ele um imenso jardim, que floresceu na encosta do monte até o topo. Foram as águas que saem pelas suas rachaduras, vaso, que criaram esse jardim multicolorido, multiperfumado. Então eu não posso te abandonar, e você não está e nem é imprestável e inútil. Você continua produzindo, e eu preciso que você continue comigo, porque eu não vou deixar você. Somos esses vasos rachados, rachaduras que são públicas e outras que são ocultas. Mas o mundo espiritual, amigo, fraterno, amoroso, conta conosco, apesar das nossas rachaduras, das nossas quedas, dos instantes em que a gente quer e até deserta, mas depois retorna. Acreditemos na presença desses benfeitores, anônimos e invisíveis, que nos sustentam sempre, e não limitemos nas nossas elucubrações a presença deles apenas à casa espírita. Eles caminham conosco pelo mundo, entram nos nossos lares, nos visitam no ambiente profissional, nos acompanham em muitas viagens de lazer, estão nas ruas ao nosso lado, dizendo o tempo inteiro, acredito em você, no que sabe e pode fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você,
ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, chateado, porque respeita os seus instantes de medo, dúvida, dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser. Acredito em você. Obrigado.